Olá, tudo bem? Os maiores ataques que eu sofri no tempo que eu era espírita vieram dos fundamentalistas cristãos ou fundamentalistas bíblicos, porque de cristãos, pelo menos do modo como eu entendo essa denominação cristão, de cristãos eles não têm nada. Sim, eu já estive do outro lado, né? Já estive lá do lado deles, como um espírita fervoroso, sofrendo ataques de neo-ateus e de fundamentalistas bíblicos. Era bem emocionante, hoje também continua sendo bem emocionante. Os fundamentos religiosos do cristianismo começaram a balançar com o iluminismo. A religião até então sempre havia sido tratada a partir do modelo das sociedades tradicionais, né? Das quais a modernidade lutava para se libertar. O iluminismo vem propor o alcance da crítica a toda e qualquer crença e conhecimento, sem exceção. A construção de um conhecimento que, pelo fato de estar aberto à crítica, incluísse e organizasse os instrumentos de sua própria correção sempre que necessário. E o uso efetivo do conhecimento atingido a partir dessa nova construção com o objetivo de melhorar a vida individual e coletiva dos seres humanos. Mas talvez ninguém tenha sido mais influente em relação à mudança de postura das religiões, pelo menos no mundo ocidental cristão, do que Charles Darwin. Eu já tratei em vídeo nesse canal sobre as mudanças que Kardec promoveu em algumas questões do Livro dos Espíritos, da primeira para a segunda edição, para concordar com Darwin. Kardec escreveu a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857 e 2 anos depois Darwin publicou A Origem das Espécies, e isso foi suficiente para que Kardec alterasse alguns pontos da doutrina na segunda edição do Livro dos Espíritos em 1860. E observando isso hoje, essa constatação me leva a crer que se Kardec tivesse vivido mais tempo, muito provavelmente, quase certamente, outros pontos doutrinários que foram desmentidos pelos avanços da ciência também teriam sido alterados por ele. Nos Estados Unidos, principalmente, houve muita contestação no meio religioso da época, principalmente entre os protestantes, entre algumas denominações protestantes. Afinal, quem crê na narrativa bíblica acredita que Deus criou tudo. Logo, é uma perspectiva criacionista, uma visão de mundo criacionista. Com a teoria de Darwin começa a ser aceita aos poucos uma visão evolucionista do mundo. E isso é demais para uma mente religiosa agarrada às suas crenças, às suas tradições. Parte dos religiosos procurou de várias formas se adaptar aos novos tempos, aos novos conceitos, encaixando, onde fosse possível, a narrativa bíblica dentro da teoria evolucionista. É assim, por exemplo, que os famosos 6 dias que Deus levou para criar o mundo passam a ser considerados como 6 períodos geológicos. Mas isso por parte de alguns, porque por parte de outros religiosos, pelo contrário, esses trataram de defender a Bíblia com unhas e dentes, né? E como toda reação apressada e quase sempre irracional, se tornaram ainda mais fervorosos do que já eram. É daí que surge a doutrina da inerrância bíblica. Até essa palavra, né? A Bíblia inerrante, é uma invenção deles. Não se ouve essa expressão inerrante em outros contextos. A doutrina da inerrância bíblica defende, como diz o nome, que a Bíblia não erra, né? Que toda ela é verdadeira e inspirada por Deus. O interessante no fundamentalismo cristão é que ele é um movimento que não se restringe a uma ou a algumas denominações religiosas.
Nem há alguma denominação cristã que se proclame, que se apresente como fundamentalista. É mais uma atitude de fiéis que são exortados por seus líderes a defender a Bíblia, tendo em vista que, para eles, a Bíblia é a palavra de Deus pronta e acabada. Outro fator que pôs em xeque a inerrância bíblica e que acentuou ainda mais o fundamentalismo foi a crítica textual. A crítica textual especializada em análise dos textos bíblicos surgiu com força na Alemanha, principalmente no final do século XIX. O estudo de textos bíblicos à luz da história, da arqueologia, da linguística e de outras ciências torna muito difícil para um crente a manutenção do seu conjunto de crenças. Vai ter que optar por uma ou por outra visão, porque não tem como conciliar as duas. Por isso, a atitude de negação, mesmo sem conhecimento. Mais fácil negar a ciência a priori do que se ver sem resposta, perdido naquele vazio repentino da mente. Depois da publicação da teoria de Darwin, no início do século XX, um grupo de empresários conservadores, isso nos Estados Unidos, um grupo de empresários patrocinou a publicação de um conjunto de ensaios em 12 volumes chamado Os Fundamentos. Foram esses trabalhos literários que serviram como base para muitos fundadores de igrejas que hoje estão disseminadas, inclusive no Brasil. Nos Estados Unidos houve por muito tempo a tentativa por parte de sociedades protestantes de proibir o ensino do evolucionismo nas escolas. Chegou a haver caso de professores que foram demitidos. Aqui no Brasil, grande parte das igrejas, ou pelo menos seus líderes e fiéis, já que muitas dessas igrejas não têm uma doutrina própria, mas muitas acreditam, ou pelo menos pregam, a inerrância da Bíblia. Por mais que eu entenda que isso é uma questão cultural, por mais que eu entenda que crenças são implantadas geralmente na infância e que depois é difícil reconhecer o erro dessas mesmas crenças, eu fico estarrecido cada vez que me deparo com um fundamentalista. Nos debates de que eu participei, dos debates que eu travei com fundamentalistas, no tempo em que eu era espírita e defendia a visão do espiritismo, eu nunca me servi de nenhum argumento que não estivesse dentro da própria Bíblia. Nunca me vali de outros conhecimentos, de outras áreas, justamente para não correr o risco de eles não aceitarem a minha argumentação, por não fazer parte da palavra de Deus. Senão eles não aceitam. Por mais adiantada, por mais fácil de provar que seja a ciência, vão dizer que nós estamos querendo saber mais do que Deus. Então eu respondi aos seus argumentos com passagens da própria Bíblia, e mesmo assim nunca vi um deles reconhecer o absurdo que defendiam. E no Brasil essas questões nunca se restringem ao íntimo das pessoas. Para mim não faz muita diferença no que a pessoa acredita, principalmente se for uma pessoa que eu não conheço, não faz diferença nenhuma. Mas temos que observar que no Brasil varonil existe um largo projeto de poder por parte de líderes fundamentalistas. Nós somos acostumados a um estereótipo de crente, que já entrou até para o folclore brasileiro, aquela pessoa simples, sem instrução, desassistida pelo Estado e não alcançada pelos movimentos sociais. Alguém que encontrou apoio e motivação justamente no seio da igreja. Só que este já não é o único perfil do fundamentalista, esse estereótipo do crente já não serve mais para os dias de hoje. Crença e projeto de poder se misturaram mais uma vez no Brasil e hoje qualquer pessoa que tenha assim uma vaga ideia religiosa, mas que seja ultraconservadora nos costumes, é candidata em potencial para alimentar as hostes fundamentalistas.
O que eu acho mais engraçado nos fundamentalistas, pelo menos aqueles que eu conheço, é que eu nunca ouvi nenhum deles citando um dos grandes ensinos de Jesus, né? Aqueles aspectos morais que foram tão valorizados por Allan Kardec, né? Mas aspectos como o desapego, o amor, o perdão, nunca ouvi nada disso. A sua preocupação geralmente é com o que cada um faz com certas partes do seu corpo, mais a retaguarda, né? O que as pessoas fazem com as roupas, né? Como se vestem, com os chamados valores da família, ou seja, com exterioridades, com aparências. Não há nada de espiritualista, nada de religioso, na verdade. É uma pauta de costumes baseada em louvor a uma entidade e em medo a outra entidade, o diabo. Aliás, muito mais citado do que Deus. Dizem que Darwin ficou muito tempo indeciso, hesitando em publicar a sua teoria. Dizem que ele tinha crises de consciência, né? Como que antevendo de alguma forma o que estaria por vir. A reação exagerada a uma nova concepção da vida na Terra. Esses líderes religiosos televisivos de hoje não fazem a menor ideia das grandes discussões, né, que foram travadas ao longo dos séculos a respeito da melhor interpretação de determinados textos bíblicos. Isso foi uma preocupação que abalou a vida de muitas pessoas, envolvendo aspectos tanto sagrados quanto profanos, porque, a par da preocupação com o que consideravam ser a verdade, com a defesa de crenças e valores que lhes eram caros e aos quais estavam acostumados há muitas gerações, estava a preocupação com a manutenção da ordem vigente. Né? Essas coisas sempre andam juntas. Preocupação com o prestígio social dos líderes religiosos que de repente passavam a ter os seus conhecimentos e autoridade questionados, e a preocupação legítima com a fé do povo, né? Principalmente em povoações menores, lugares menores, periféricos, em que as crenças e práticas religiosas tinham um sentido não apenas de ordem íntima, mas de ordem comunitária. Mas esses líderes religiosos televisivos de hoje não estão preocupados com isso, nunca estiveram. Seus predecessores fizeram um serviço mais pesado, né? O mais difícil, que foi determinar que a Bíblia é inerrante e ponto final. Teologia para quê depois disso, meu filho? O que importa é o dízimo, né? E as doações em espécie, ou no débito, ou no crédito, ou no Pix. Muita força e paz para você.